Maravilha, obrigado, Leonardo. Bom, boa tarde. Meu nome é Henrique e, junto com a Letícia e a Maria, vamos apresentar o desenvolvimento da aeronave da equipe Dragão Branco para a 24ª competição SAE Brasil Aerodesign. Esses são os patrocinadores, apoiadores e parceiros do projeto Aerodesign. E esses são os parceiros da equipe Dragão Branco. Inicialmente, com base nas demandas da equipe, realizou-se um planejamento estratégico estipulando-se de forma cronológica as etapas para a execução do projeto. Dessa forma, aplicou-se a metodologia Scrum, com a execução de sprints semanais e reuniões para discussão e validação. Assim, seguindo a metodologia proposta por Heimer e adequando-se às necessidades da equipe, o projeto técnico foi dividido em 4 etapas, sendo elas: pré-projeto, onde realiza-se a análise do regulamento e restrições, elaboração de cronogramas e definição dos objetivos da equipe; projeto conceitual, com a realização de análises simplificadas e definição da configuração da aeronave; projeto preliminar, em que realiza-se uma análise multidisciplinar com base nos requisitos definidos na etapa conceitual; e projeto detalhado, composto de análises aprofundadas, simulações computacionais e dimensionamento dos componentes não contemplados nas etapas anteriores. Na etapa de pré-projeto, optou-se pelo estudo e construção de monoplano, tendo em vista as novas restrições do regulamento e também o processo de renovação que a equipe passou nesse ano de 2022. Na etapa conceitual, o projeto técnico buscou seguir os requisitos estabelecidos no regulamento, desenvolvendo uma aeronave eficiente, segura e confiável, capaz de realizar a missão típica, transportando a maior quantidade de carga possível, mantendo sua integridade estrutural. Assim, os requisitos para a elaboração do projeto foram definidos por pontuação de projeto maior do que 130 e carga paga maior do que 7 kg. Traçados os requisitos almejados, determinou-se a configuração da aeronave a ser posteriormente otimizada na etapa preliminar, sendo essa definida por empenagem acima das asas, seguindo uma configuração tradicional, de forma a posicioná-las fora do esteiro de vórtice. Conjunto de trem de pouso triciclo, devido à sua maior controlabilidade em solo. Fuselagem treliçada, pela experiência construtiva da equipe. Suporte de carga posicionado na parte central da fuselagem e sobre o trem de pouso, garantindo maior estabilidade e melhor controle do CG da aeronave. Conjunto motopropulsor na configuração Tractor, permitindo uma operação da hélice em escoamento limpo e sem perturbações. E por fim, para as asas, buscou-se a implementação de uma seção afilada, buscando uma menor área com a mesma envergadura, levando a maior alongamento e melhoria na eficiência da aerodinâmica da asa. Para a seleção do conjunto motopropulsor, viabilizou-se um estudo para a utilização de motorização elétrica. Assim, seguindo as limitações de potência estipulada pelo regulamento e a tensão da bateria mais adequada, selecionou-se o motor E-Flight Power 32BL, devido à sua alta relação tração-massa e corrente máxima nominal. Para as hélices, através do software Drive Calculator, seguindo as limitações da bateria e os limites recomendados pelo fabricante, pré-selecionou-se 3 modelos de hélice, analisadas posteriormente pelas teorias do momento e elemento de par. Devido ao alto desempenho e bom rendimento na operação do motor na tensão máxima da bateria, sem exceder os limites estabelecidos, optou-se pela hélice APC-13 por 8E. Definida a configuração da aeronave, realizou-se um estudo para a seleção dos perfis aerodinâmicos a serem utilizados, seguindo os parâmetros estipulados para cada superfície. Assim, para as asas, foi escolhido o perfil DB 2022/2, resultados da interpolação dos perfis Epler 423 e FX 74 CL5 140 modificado. Isso visando a influência na distância de subida por conta do desafio do obstáculo. Para a empenagem horizontal, priorizando alcançar o voo de cruzeiro mais rápido, foi optado por utilizar um perfil invertido devido ao alto CM da asa. Sendo assim, a escolha foi o perfil Epler 205 invertido. Por fim, para a empenagem vertical, criou-se o DB-EV 2021, resultante da interpolação dos perfis NACA 0012 e NACA 63015A. Ele foi utilizado por apresentar uma boa garantia de controle longitudinal devido à sua simetria. Na etapa preliminar, seguindo as restrições estipuladas no regulamento, desenvolveu-se um algoritmo de otimização multidisciplinar em linguagem C para a obtenção da aeronave ótima. Além disso, seguindo as limitações estruturais de manufatura, estabeleceu-se restrições adicionais para auxiliar na busca e convergência dos resultados, sendo elas aeronave com asa sem fechamento, diedro, torção geométrica e aerodinâmica, com stagger da calagem nulos, mas com formato trapezoidal. O algoritmo desenvolvido é composto de 5 módulos principais. Inicialmente, no módulo de geometria,
A aeronave é parametrizada, definindo-se a corda, envergadura e posicionamento de cada superfície. No módulo de aerodinâmica, com base nos perfis selecionados e geometrias obtidas, estima-se os coeficientes aerodinâmicos da aeronave. Em estabilidade, realiza-se o dimensionamento das superfícies estabilizadoras e verifica-se o cumprimento dos requisitos de estabilidade estática. Em desempenho, com base nos dados de coeficiente de atrito e contribuição de efeito solo, realiza-se a corrida de decolagem e analisa-se a convergência do MTOW. Por fim, em cargas e estruturas, calculam-se os esforços atuantes e realiza-se o dimensionamento das longarinas das asas e empenagens, com posterior cálculo do peso vazio da aeronave e estimativa de sua carga paga. Dessa forma, se tem a melhor configuração encontrada de acordo com a carga paga dentro das restrições do regulamento. Passando agora para a etapa de projeto detalhado, em aerodinâmica, seguindo os métodos painéis 3D no programa XFRL5, analisou-se cada superfície individualmente, buscando otimizar os parâmetros aerodinâmicos. Dessa forma, para as asas, buscou-se maximizar sua área, proporcionando maior sustentação e menor arrasto possível, sem comprometer a progressão de stall. Similarmente, para a empenagem horizontal, optou-se por uma configuração que resultasse em maior sustentação, adequando-se às necessidades de projeto e manufatura. Finalmente, para a empenagem vertical, definiu-se a geometria que melhor contribui para a trimagem e estabilidade direcional da aeronave. Segundo o método proposto por Bauhaus, avaliou-se a progressão de stall nas asas, observando que essa inicia-se a partir da raiz, garantindo a não ocorrência de perda de comandos provocado por stall de ponto. Em estabilidade e controle, avaliou-se a estabilidade longitudinal estática da aeronave pela contribuição de cada componente, verificando o cumprimento dos requisitos exigidos por Nelson. Na análise do eixo laterodirecional, verificou-se que a aeronave apresenta coeficientes de rolagem guinada com inclinação negativa e positiva, respectivamente, satisfazendo os critérios de estabilidade. As derivadas obtidas foram otimizadas por interações dos coeficientes de volume de cauda, de forma a aumentar a estabilidade direcional da aeronave e diminuir o tamanho da empenagem vertical. Nas análises de controle, baseando-se no desempenho de projetos anteriores, dimensionou-se cada superfície de forma a garantir a controlabilidade da aeronave. Assim, os alerões foram dimensionados seguindo os requisitos mínimos de rolagem e tempo de resposta do comando. Dimensionou-se o leme para ser capaz de trimar o avião durante o pouso com rajadas de vento obtidas de estudos climáticos de São José dos Campos. O profundor, com base na recomendação de Sadler, verificando a razão de área e corda do profundor em empenagem horizontal, e verificou-se sua capacidade de trimar a aeronave em todo o envelope de voo. Por fim, fez a análise dinâmica através do software MATLAB, seguindo as implementações de Cook e as diretrizes nível 1 da 1000 F8785C, garantindo que a aeronave é estável dinamicamente. A partir do método de integração de forças, calculamos o MTOW e a distância mínima de decolagem para diferentes altitudes e condições de pista, sendo o MTOW determinado 112 newtons para São José dos Campos em pista seca. Em seguida, calculou-se a razão de subida da aeronave em função de sua velocidade horizontal, evitando o stall nos instantes subsequentes à decolagem. Na etapa de manobra, obteve-se o raio mínimo de curvatura da aeronave, assim como a respectiva velocidade e o máximo ângulo de inclinação permissível pelas asas durante a etapa. Para a etapa de cruzeiro, realizou-se análise de tração e potência disponíveis e requeridas e determinou-se o envelope de voo da aeronave. Ainda para a situação de planeio, determinou-se a condição de máxima autonomia e descida com máximo alcance, assim como suas respectivas velocidades. Também pelo método de integração de forças, foi calculada a distância necessária para pousos sem utilização de freio para diferentes altitudes e condições de pista. Como é possível a parada da aeronave dentro do limite para bonificação do regulamento, não julgou-se necessária a utilização de freio. Por fim, com base na trajetória realizada, calculou-se o tempo decorrido para uma missão com carga máxima, posteriormente utilizado para o dimensionamento da bateria. Em cargas e aeroelasticidade, visando estabelecer os limites estruturais de operação da aeronave, determinou-se o diagrama VN, considerando fatores de carga limite para manobra e rajada, segundo a norma FAR, parte 23. Através do método de Schrank, calculou-se os esforços solicitantes nas asas e empenagens nas diferentes condições de voo. Para o conjunto trem de pouso, segundo a metodologia proposta por Iscode, calculou-se as reações no componente para cada condição de operação. Por fim, para a fuselagem, calculou-se as cargas atuantes nas diferentes condições de voo e pouso.
Em aeroelasticidade, utilizando-se do software FEMAP e método PK, analisou-se a asa para caso de flutter divergência, através de seus respectivos diagramas VG e VF. Os resultados evidenciam a não ocorrência dos fenômenos dentro do envelope de voo da aeronave, garantindo sua integridade estrutural. Agora, em estruturas e ensaios estruturais, selecionou-se os materiais do projeto de forma a minimizar o peso vazio da aeronave. Com base nisso, definiu-se a longarina tubular de fibra de carbono para as asas e empenagens, nervuras e chapeados de madeira balsa, fuselagem treliçada de fibra de carbono, rodas do trem de pouso principal e bequilha de alumínio e nylon, respectivamente, e, por fim, conjunto trem de pouso laminado de fibra de carbono e Kevlar. Além disso, em razão da impossibilidade da realização de ensaios, as propriedades dos materiais foram obtidas através de datasheets e bancos de dados da equipe. Também foram realizadas otimizações topológicas simplificadas nas nervuras das asas e empenagem horizontal, visando a redução do peso vazio. Em seguida, seguindo as recomendações da norma FAR, parte 23, realizou-se análises por elementos finitos com base nas cargas limites e últimas calculadas. Dessa forma, a aeronave foi analisada de forma detalhada, obtendo seus deslocamentos máximos, margens de segurança teóricas e modos de falha crítico de cada componente. Já o projeto elétrico buscou garantir a segurança e confiabilidade da aeronave, sem acarretar perdas significativas de carga paga. Assim, a partir dos outputs de cargas, dimensionou-se os servos para cada componente da aeronave. Seguindo as recomendações do fabricante do motor elétrico e a demanda de tensão e corrente do componente, selecionou-se uma bateria LiPo de 4 células e 3.300 mAh. Com base na corrente máxima exigida pelo motor, selecionou-se também o watímetro e o ESC. Para o rádio, optou-se pelo receptor AK8000 de 9 canais, suficientes para a operação da aeronave. Todas as ligações do sistema foram realizadas com conectores Futaba, atendendo às necessidades do projeto. Além disso, visando garantir uma maior segurança em voo, aplicou-se a ferramenta FEMEA com o objetivo de mapear falhas e propor soluções. Nele são analisadas a severidade, a detecção e a ocorrência das falhas, sendo visto também o risco de acontecer. Finalizados os dimensionamentos e definidos todos os componentes da aeronave, determinou-se seu peso vazio como 3,8 kg, resultando em uma carga paga máxima de 7,4 kg, satisfazendo os requisitos traçados inicialmente. Porém, por condições climáticas, de prazo e de recursos, além de anos de pandemia e problemas na gestão de conhecimento, sofremos uma queda na tentativa de voo e, infelizmente, não fomos capazes de enviar um vídeo de voo válido até agora. Apesar da queda, a equipe se dedicou ao máximo para a competição. Assim, agradecemos a todos os envolvidos que nos ajudaram a trilhar essa jornada e, por fim, agradecemos a todos pela atenção. Obrigado, pessoal. Obrigado, Henrique. Acho que vocês encerraram, né, a apresentação. Bom, parabéns aí pela apresentação de vocês, né? O tempo foi ok, terminaram aí em 12 minutos e 54 segundos, né? Parabéns pelo projeto. Agora a gente vai entrar na nossa sessão de perguntas, tá? Então eu vou passando a palavra aqui para os juízes. O Fernando, ele já está com a mão levantada, então, Fernando, fica à vontade aí. Olá, pessoal, boa tarde aí. Bom, eu gostaria de dar, assim, meus parabéns pelo projeto, pela apresentação, foi muito boa, bem didática. Acho que mostrou bem a sequência aí do raciocínio, muito bom mesmo. Mas vamos lá, né? Eu também queria fazer umas perguntinhas da parte de desempenho aqui e depois eu passo a palavra para outros juízes e no final a gente pode fazer mais algumas perguntas se for suficiente, né? Bom, nesse ano a gente tem essa novidade aí da fita lá no fim da pista, né, do obstáculo no fim da corrida de colagem, né? E eu queria saber um pouquinho, né, sobre o que isso influenciou aí no cálculo de decolagem de vocês, né? Quais critérios mínimos aí de gradiente vocês consideraram, né, de velocidade de rotação? Me explica um pouquinho mais aí sobre... Maravilha, obrigado, Fernando, pela pergunta. Tá no relatório, mas a gente utilizou o ângulo mínimo de subida que o avião ia conseguir subir para conseguir passar com uma margem de 30 centímetros além dos 70 centímetros,
que a gente considerou a altura da asa e o trem de pouso. E a gente deu essa margem e na velocidade de decolagem. É isso que eu consigo te responder agora. Não, tudo bem. Interessante os comentários aí. Bom, eu passo a palavra aí para os outros juízes aí. Beleza, obrigado, Fernando. Geraldo, fica à vontade. Bom, pessoal, boa tarde. Bom, primeiramente, parabéns. Gostei bastante de como uma apresentação assim, vamos dizer, calma, mas que consegue passar tudo. Gostei como foi cadenciada a apresentação, né? Então, vocês estão de parabéns. Eu queria, na parte de elasticidade, por favor. Aqui. Bom, a primeira pergunta, né? Eu queria saber se vocês fizeram alguma coisa relacionada à estabilidade estática, à estabilidade aeroelástica estática, né? Porque vocês só citaram Flutter, mas eu não vi divergência ou eficiência de comandos. Queria saber se vocês fizeram algo relacionado a isso. Obrigado pelos elogios, Geraldo. Eu vou passar essa pergunta para Pamela, líder de cargas. Uhum. Pamela, passei aqui para ela. Vamos ver se ela já conseguiu. Boa tarde, gente. Boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. A gente não conseguiu realizar essas duas análises, só foi feita a de Flutter mesmo. Mas fica de dica, né? Porque essa parte de eficiência mais na hora de design, costuma pegar bem mais do que Flutter de divergência, né? Então, tipo, não só a parte de reversão, mas eficiência mesmo, né? Então, fica um ponto. Outra coisa que eu queria comentar, vocês disseram que vocês fizeram análise no FEMAP no método PK, então eu acredito que foi uma análise numérica. E eu queria saber por que vocês só consideraram os modos de torsion e bending e não modos, vamos dizer assim, de empenagem ou da estrutura toda, global, como um todo, né? Queria saber por quê. Mas foi por questão de gestão de conhecimento mesmo e por questão do tempo, que a gente só conseguiu primeiro pegar da asa. Uhum. Por isso a gente não testou os outros. Não, beleza. Mas isso é só uma observação, né? Já que vocês estão avançando, né? Fazer análise numérica, explorem essa parte de pegar não só bending torsion, mas pegar, tipo, modos globais, né? Porque pode pegar modos, por exemplo, de asa com empenagem, por exemplo. Pode parecer loucura, mas pega. Então, eu acho que vale o comentário. E também, por fazer essa parte numérica, seria interessante, na apresentação, evidenciar qual foi o modelo que vocês fizeram, né? Porque se você faz uma análise analítica, ok, a gente entende, sabe a bibliografia, mas a partir do momento que você passa algo numérico, seria interessante vocês colocarem como que vocês modelaram para eu, juiz, né, ver se está tudo coerente, né? Então, esse é um feedback que eu queria dar para vocês e que seria interessante vocês colocarem na apresentação. Mas, de resto, acho que a parte de cargas não tem nenhuma pergunta, ficou bem legal, eu gostei bastante. Então, tô de parabéns. Só esses comentários mesmo. Obrigada. Nada. Bom, obrigado aqui pela resposta, obrigado, Geraldo, pela pergunta. Eu vou passar agora a palavra aqui para o nosso juiz Vinícius. Obrigado, Leonardo. Boa tarde, equipe. Parabéns pela apresentação. Eu também gostei muito do ritmo de apresentação. O pessoal passou por todas as áreas com ritmo de fala bem tranquilo, deu para passar bastante clareza de fala mesmo. Eu fico com uma dúvida na parte de estabilidade de controle, quando vocês mencionam o dimensionamento dos ailerons, que no slide mostra um T igual a 4 segundos, mas não ficou claro para mim o que a aeronave tem que alcançar em T igual a 4 segundos. Qual que era o requisito e qual que é a justificativa para esse requisito? Obrigado pela pergunta, Vinícius. Eu vou passar ela para o Guilherme, líder de estabilidade. Guilherme Rezende? Isso. Liberei o áudio dele. Pessoal, estão me ouvindo agora? Uhum. Boa tarde, gente. Obrigado pela pergunta. Esse critério aí, ele é um critério estabelecido pelo... Várias literaturas comentam sobre ele, que eu me recordo agora, tem no Nelson e também no Miranda. Ele é um critério de que
a aeronave ela consiga rolar em 60 graus, a partir de 30 graus em qualquer um dos sentidos. Por exemplo, se ela está inclinada para a direita em 30 graus, que ela consiga virar 30 graus para a esquerda, totalizando 60 graus de rolamento em menos de 4 segundos. Ou seja, esse aí é o tempo máximo que ela teria que levar para fazer essa rolagem de maneira satisfatória para o piloto conseguir controlar. Ah, você se mutou de novo. Peraí, deixa eu te liberar de novo, Vinícius. Perdão, foi o reflexo. Não, tranquilo. Entendi, certo. Outra dúvida minha é na parte que vocês falam a característica dos modos dinâmicos. Vocês tinham requisitos da taxa de amortecimento ali para o período curto, se não me engano, para atingir nível 1, e aí o valor mínimo era de 0,3, só que o valor final alcançado pela aeronave era de 0,20 alguma coisa. Vocês estavam abaixo do requisito. Gostaria de saber por que a equipe decidiu manter aquele valor abaixo do requisito, ou se houve algum critério para aceitar aquele valor daquela forma mesmo? Não, eu acho que foi 36. Eu acho que foi um erro de classificação do critério, então. Só de 36, porque lá tem um critério e o valor atingido está fora do range. Eu acho que a gente colocou errado, então. Quais seriam os valores corretos, então? Não, a classificação, no caso, é errada. O valor que a gente obteve foi esse mesmo, mas a gente atribuiu errado. Uhum. Qual que era o objetivo, então, da equipe para o período curto? Eu acho que esse resultado foi o melhor que a gente conseguiu alcançar, e a gente buscou otimizar isso, mas a gente não conseguiu alterar ele para sentido de melhorar, e a gente acabou aceitando esse valor por questão de gestão do tempo no projeto, e a gente não conseguiu otimizar ele. Entendi. Bom, parabéns novamente pelo trabalho, pessoal. Espero ver vocês na competição de voo, já que não conseguiram fazer o vídeo, infelizmente. Boa tarde. Obrigado. Bom, obrigado, Vinícius. Obrigado aqui pelas perguntas. O Vitor está querendo fazer algumas perguntas também. Depois eu passo a palavra para você, João. Também estabilidade aí que vocês comentaram, que vocês enfatizaram que otimizaram LM, comandos de LM, de Aileron. Como é que vocês fizeram essa otimização? Foi baseado em feedback de voo? Foi baseado em modelo? O que vocês melhoraram, de controle, por exemplo? Você vai passar a palavra para o... eu achei que ainda é uma dúvida sobre estabilidade, então ainda Pro é o Guilherme. Guilherme. Beleza, vou Deixa eu liberar ver aqui, Guilherme Rezende, Liberei certo? aqui. Beleza. Opa, obrigado. Então, o objetivo nosso foi tentar melhorar os valores dos coeficientes lá das derivadas, obter valores mais satisfatórios do que os das outras edições dos projetos da equipe, apesar das mudanças nas restrições. Então, a gente tinha que tentar aproveitar ao máximo, por conta de a gente ter uma limitação na altura do avião, a gente tinha que tentar maximizar o coeficiente da estabilidade direcional e também do controle para um leme menor. E, assim, critérios semelhantes foram seguidos para ailerons e profundor. E essa otimização vocês fizeram baseado no modelo, ou vocês chegaram a voar e ter um feedback de piloto ou algum tipo de simulador? Como é que vocês fizeram isso? Não, foi análise teórica mesmo. As mesmas análises a gente foi iterando até obter valores mais satisfatórios. Tá. E uma outra pergunta aqui que talvez não tenha relação direta com estabilidade, mas como é que vocês chegaram nessa distância entre a asa e a empenagem? Porque a gente não tem limitação de comprimento do avião. Como é que foi essa escolha? Obrigado pela pergunta. O que aconteceu foi assim, a gente sabendo da restrição, a gente estabeleceu a envergadura que a gente precisaria ter para o avião, e assim, por conta da restrição, a gente teria já estabelecido a altura máxima que a gente poderia ter para o avião. Certo. Pensando nos outros projetos da equipe, na altura máxima que a gente, na altura mínima que a gente conseguia, por exemplo, para fuselagem, para o trem de pouso, a gente chegou assim, o máximo que a gente poderia ter de altura, e a gente tentou minimizar a distância entre a asa e a empenagem, a distância vertical, eu digo, para tentar conseguir uma empenagem vertical maior, mas ao mesmo tempo a gente tinha em mente que quanto mais longo fosse o avião,
a gente conseguiria um momento maior tanto para estabilidade e controle longitudinal quanto direcional. Então, a gente foi fazendo essa brincadeira de tentar, bom, se a gente faz um avião mais curto, a gente consegue fazer uma empenagem menor, assim, a gente vai conseguir, assim, a gente não vai conseguir uma empenagem tão grande. Por outro lado, se a gente fizer um avião muito comprido, a gente pode ter problema na hora da decolagem, mas a gente consegue se virar com uma empenagem menor. E a gente foi fazendo a gente fez várias análises, assim, testamos vários valores e vimos o que se mostrou mais satisfatório. Entendi. Beleza. Valeu. Vocês comentaram do vídeo de voo, ainda tem tempo de mandar, não sei como é que vocês estão, mas ainda tem tempo, então se tiver condições, tentem ao máximo para mandar o vídeo de voo para poder voar na competição, e espero que vocês consigam até chegar na data. Muito obrigado. Léo, não sei se tem tempo ainda, mas tem duas Beleza. mãozinhas levantadas, aí vamos ver o que dá para fazer. Ô, João, você consegue fazer bem breve sua pergunta aí, cara? A gente tá meio que passando já do tempo, mas... Consigo, rapidinho beleza. aqui. Estão me ouvindo já? Estamos ouvindo. Beleza. Pessoal, parabéns pela apresentação. A minha dúvida era em relação às limitações que vocês tiveram na escolha da longarina da asa de vocês. Eu entendo que é um tubo comercial, eu entendi correto? Na verdade, não. É um tubo que a gente manufaturou. Tá. O que destacou para mim é que vocês ocuparam pouca espessura de perfil no dimensionamento da longarina de vocês. Eu queria entender um pouco melhor o que levou vocês a escolherem essa dimensão, né? Foi a espessura do perfil na ponta de asa? Sim, eu vou passar essa pergunta para o nosso diretor de projetos, o Luiz. Ele está aqui na apresentação também, ele está apresentando. Perfeito. Liberei já o áudio dele, Luiz Rodrigues Machado, né? Alô, vocês estão me ouvindo? Estamos. Então, foi justamente também essa parte da ponta de asa mesmo, né? Que a gente tinha que encontrar um tamanho que, né, não comprometesse também o perfil da ponta. Também por questões de material mesmo também, né? Como foi a primeira vez que a gente manufaturou, então... então, pela gestão do conhecimento, então, a gente optou pelo que a gente, a partir do desenvolvimento da ponta, por tentar fazer daquele jeito mesmo. Perfeito. Não, tá entendido. Pessoal, como dica, eu orientaria vocês a buscarem uma solução que aproveite um pouco melhor a espessura da asa, para vocês terem uma asa mais eficiente em termos de resistência à flexão, né? Capacidade de absorver esforço de flexão. Mas eu entendo também que essa curva de aprendizado de fabricação também pega, tá? Sim. Então, no ano que vem a gente tem pensamentos diferentes também, como elaborar uma longarina e tudo mais, sempre buscando evoluir. Beleza, Luiz. Obrigado. Obrigado, pessoal. Fernando, você está com a mão levantada, você quer fazer mais algum comentário, cara? Vou só pedir para tentar ser breve aí, mas fica à vontade. Bom, então obrigado. Eu tenho mais uma perguntinha aqui, se desse tempo. Eu queria comentar, né, que vocês apresentaram, né, que os cálculos das distâncias de pouso, né, eles não justificaram a necessidade de um freio, foi isso que eu entendi, se eu não me engano, né? Mas daí fica a pergunta, né, como é que, bom, assim, para calcular uma distância de pouso, você calcula numa certa velocidade que você chega na pista ali, né? Como é que vocês vão orientar o piloto, né, assim, ter certeza que ele vai conseguir vir na velocidade que vocês calcularam? Obrigado pela pergunta, Fernando. Da mesma forma que a gente não consegue ter certeza que o piloto vai chegar na velocidade que a gente calculou, também não entra no cálculo manobras que o piloto realiza ali na pista, zigue-zague, que acabam encurtando bem a distância. Então, da mesma forma que a gente não tem certeza de como o avião vai chegar, a gente também tem esse chorinho a mais de encurtamento de pista no zigue-zague e afins. Entendi. Boa resposta. Obrigado. Beleza, era isso? Show. Obrigado, Fernando, pela pergunta. Obrigado, equipe, pelas respostas. Eu queria agradecer aí vocês pela apresentação, pelo projeto, né? Parabenizá-los. Igual o Vitor comentou, uma pena que vocês não conseguiram voar, mas ainda tem tempo, né? Inclusive, esse é um desafio que muitas equipes estão enfrentando, né? A gente tem quase metade das equipes aí não tendo conseguido enviar vídeos de voo.
Então, a gente estendeu o prazo, então não sei se vocês ainda estão tentando, né? Mas se ainda estiverem, pô, tomara que dê certo aí. Muito obrigado pelo incentivo e obrigado pelos bons comentários sobre nossa apresentação.